Haristu, Kyriou Yesu Christu, Kai HPTU, Kai Koinonia, Hagiu Pneumatos, Metapanton Rimon. Coríntios Dio, Tres Kaideca, Coríntios 13, 13. Na aula passada nós falamos a respeito dos fundamentos da nossa disciplina hermenêutica e utilizamos como base o famoso Salmo 119, verso 18, que diz: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O principal objetivo era explicar os fundamentos da hermenêutica enquanto ciência e método, assunto que nós continuaremos desenvolvendo na aula de hoje. O que justificava a nossa proposta é que, para você ter um conhecimento sólido da hermenêutica, é necessário uma base muito bem fincada, com postulados teóricos que mantenha a teoria. E nós explicamos na aula anterior o sentido da palavra hermenêutica enquanto disciplina da teologia. Falamos das 3 orientações fundamentais da hermenêutica, que era interpretação, tradução e explicação, e falamos da relação entre leitura e saber, fundamentado principalmente em Atos 8, 30, 31, quando explicamos a partir de Ricoeur que a hermenêutica é a ciência que se ocupa do estudo da compreensão, sendo essencialmente a tarefa de compreender textos. Nós falamos e paramos justamente no primeiro objetivo da hermenêutica, que é traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula. Houve um problema diretamente na apresentação. Eu estava mostrando para vocês o códice sinaítico e não estava aparecendo na tela, mas eu já deixei todos esses textos, Mateus 12:40, Marcos 9:24, como também o texto sinaítico e também João, capítulo 15 e outras referências, no PowerPoint em PDF em nossa aula para você poder fazer a sua consulta. Outros assuntos que eu vou trabalhar hoje também vou colocar em PDF para que você possa fazer a leitura, para continuar alimentando diretamente o nosso assunto. Então, nós vamos trabalhar agora o segundo objetivo da hermenêutica, que é compreender o texto dentro do seu ambiente histórico, cultural e léxico-sintático. Quando eu digo léxico-sintático, o léxico tem a ver com a palavra em seu sentido verbal, próprio ou imediato. Por isso, os dicionários costumam ser chamados de léxicos. Por quê? Porque ele traz a palavra em seu sentido cálido, frio, estático, histórico. E sintático tem a ver com a sintaxe, que é a função que a palavra exerce dentro da frase. Como nós falaremos muito sobre o sentido léxico-sintático, eu não quero me ocupar diretamente dele agora, mas quero me preocupar principalmente com o segundo objetivo da hermenêutica, que seria compreender o texto dentro do seu ambiente histórico e cultural. Como é sabido por todos e todas, há uma grande distinção cultural entre a maneira como nós vivemos na modernidade e a cultura vétero e neotestamentária. Haja vista, por exemplo, que no livro de Ruth, o autor ele precisa explicar na lei do levirato algumas questões culturais que já havia sido abandonada pelo povo à época que ele escreveu. Boaz vai à procura do parente remidor e chegando lá, então, o parente não quer casar-se com Ruth e o parente descalça o sapato e entrega a Boaz. E o autor diz assim, naquele tempo, toda permuta em Israel se fazia assim,
descalçava o seu sapato e entregava o seu próximo. Obviamente que se tratava de uma cultura que já não era mais observado após o exílio babilônio. E isso é muito interessante. Se dentro do contexto veterotestamentário houve necessidade de se explicar cultura e costumes que já estavam em desuso após o exílio, imagina, portanto, a nossa perplexidade em ter que lidar com os elementos culturais vétero e neotestamentário. É assim, portanto, que se destaca o texto bem importante de Deuteronômio, que todo mundo conhece muito bem. Não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, é muito conhecido de todos nós, mas ele está envolvido em uma perspectiva cultural muito importante. Vou repetir: não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Vamos tentar analisar no primeiro momento esse texto da seguinte forma. Em primeiro lugar, a palavra abominação, que é uma palavra que tem um sentido teológico. Consequentemente, a palavra abominação está dentro do Antigo Testamento, faz parte da teologia do Antigo Testamento, consequentemente, eu estou no terceiro andar da teologia, chamado teologia bíblica. E estou diretamente lidando com a doutrina do pecado ou a martiologia do Antigo Testamento. Quando se fala, portanto, do pecado de Toevá, que significa e é traduzido em nossas Bíblias por abominação, não estamos falando de um pecado qualquer. Estamos tratando de um pecado que Deus não apenas condena, mas como também combate. Vou repetir: Deus não apenas condena o pecado de abominação, como ele também combate o pecado de abominação. A proposta diretamente da teologia veterotestamentária é apresentar, dentro do Código de Santidade do livro de Levítico, que compõe do capítulo 16 até o capítulo 20, uma proposta relacionada principalmente aos pecados que o povo de Israel deve evitar. Se você ler a sua Bíblia no capítulo 18 de Levítico, você vai perceber que há 3 divisões principais nesse capítulo. Na primeira divisão, Deus fala a respeito dos pecados que ficaram para trás, que eram os pecados do Egito, e fala dos pecados que o povo haverá de enfrentar no futuro. E entre o passado vivido no Egito com seus pecados e o futuro que daria ao povo o enfrentamento de novos pecados, Deus estabeleceu, portanto, o código de santidade, seus mandamentos e estatutos, para que o povo vivesse na terra de Canaã e não se misturasse ou se contaminasse com os pecados de abominação. O capítulo 18, então, ele vai olhar para o passado, fazendo referência aos pecados do Egito, e olhará para o futuro, fazendo referência aos pecados dos cananeus, e no presente está recebendo as leis e os mandamentos de Deus para viver. Então, os pecados do Egito são chamados de pecados abomináveis, como os pecados dos cananeus também são chamados de abomináveis. A relação entre o pecado desses dois povos está relacionado ao contexto de serem pecados sexuais e por isso estão diretamente ligados ao pecado de abominação. O do Egito, que se tratava de uniões diretamente parental, de parentes. Era um tipo de um pecado que estava relacionado ao casamento, ligado diretamente dentro do âmago da família.
O faraó, por exemplo, que se considerava um semideus ou encarnação de Horus, considerava, portanto, que possuía o sangue da divindade e não podia contaminar este sangue com a humanidade. Então ele casava-se dentro do próprio círculo familiar. Esse tipo de união endógena, feita dentro do próprio centro da família, você percebe que durante algum tempo também foi observado pelo povo de Israel. Basta você analisar Abraão e Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Você vai observar também o caso de Jacó, que casou-se com duas irmãs. Ele casou com uma e depois casou-se com a sua cunhada. Agora, portanto, no texto de Levítico 18, isso será proibido. O texto vai considerar como pecado de abominação e vai condenar o casamento endógeno feito dentro da própria família e vai condenar o casamento de pai com filha, de tia com sobrinho e vice-versa, de avô com neta, de mãe com filho e assim sucessivamente. E, consequentemente, não será apenas a condenação de pecados ou de relações sexuais consanguíneas dentro do próprio seio familiar, mas também será uma condenação de uniões por afinidade. O que é união por afinidade? É aquele parente que está próximo do laço da família, mas que não tem diretamente relação sanguínea, mas por ser a irmã da mulher, da qual o indivíduo é casado, portanto, cria-se uma relação de afinidade com a cunhada, por exemplo. E a lei vai proibir esse tipo de relação também por afinidade para mostrar diretamente a santidade de Deus. Consequentemente, os pecados abomináveis em Canaã são as uniões abomináveis. Então ali vai se proibir a homossexualidade masculina e feminina, a zoofilia, que é o sexo com animais, entre outras tantas uniões abomináveis. A característica singular da santidade veterotestamentária está relacionado diretamente com a natureza com a qual Deus criou cada coisa. Lá em Gênesis é dito que Deus criou cada árvore dando fruto segundo a sua própria espécie. A palavra espécie aí, no original hebraico, a palavra min, quer dizer particularidade, especificidade e até mesmo gênero. O que significa, portanto, que cada coisa criada tem um propósito fundamental. Isto quer dizer, portanto, que o israelita ele tinha que, veja só o que dizia a lei, num campo não podia plantar duas sementes diferentes no mesmo terreno, porque cada semente teria e tem a sua especificidade. Então não poderia, por exemplo, plantar arroz e milho no mesmo terreno. Não poderia plantar trigo e ao mesmo tempo plantar milho. Cada semente deve ter, portanto, o seu local próprio para plantio, porque a natureza das sementes são diferentes. A mesma coisa se falava no livro de Levítico e Deuteronômio, para que não fosse lavrada a terra com um boi e com um jumento, porque as pisadas dos dois animais são diferentes e, portanto, não ia lograr êxito a aragem da terra. Por quê? A natureza e as pisaduras do jumento é diferente da natureza e pisadura de um boi. E ter, portanto, uma aragem puxada por esses dois animais numa mesma canga, diz a Bíblia, confusão é. Como diz também
a respeito do uso de roupas, não é isso? Que não deveria misturar linho com algodão, porque confusão é. E a mesma coisa dentro desse aspecto se diz a respeito da mulher do próximo, que não poderia ser tomada porque confusão é. O que se quer dizer com tudo isso, com essa expressão confusão é que está sendo usado fora da natureza específica com a qual Deus criou cada coisa. Então, quando você considera o pecado de Toevá, ele está relacionado diretamente aos pecados de abominação e são pecados que Deus não apenas combate, condena, como ele também combate. Entendido, portanto, a gravidade da palavra Toevá, abominação, que já é um princípio hermenêutico, viu, pessoal? Você precisa diretamente, dentro de um texto, buscar diretamente as palavras teológicas. Nesse caso, a palavra Toevá ela tem um sentido teológico aí muito profundo. Um outro aspecto, portanto, e o que a gente deve analisar, tendo visto essa palavra em seu sentido léxico, sintático e teológico, a palavra Toevá, nós precisamos ver agora o elemento também cultural ligado. Não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem. Quando nós olhamos para esse texto, obviamente está se falando de vestimentas. O homem se veste e a mulher também. E o texto está dizendo que o homem não deve usar o trajo da mulher e a mulher não deve usar o trajo do homem. Consequentemente, isso nos faz refletir uma questão. Como era, então, a roupa de homem no Antigo Testamento e como era a roupa da mulher no Antigo Testamento? Ora, se diz que usar roupa de homem é pecado de Toevá, e se usar roupa de mulher é pecado de Toevá, então é necessário saber como eram as vestes. Esse é um aspecto histórico cultural. Então, quando nós falamos diretamente do texto de Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 5, a palavra aí traduzido por trajo, por vestes, é a palavra hebraica keli, que significa que é pertinente a, mas também se refere contextualmente a qualquer tipo de produto manufaturado, embora também possa se relacionar a adornos e joias, e também o vocábulo sinlá traduzido por roupa, veste ou manta. Quando você olha diretamente para o Antigo Testamento, você encontra pelo menos 3 formas de vestimentas fundamentais. A primeira dessas vestimentas, nós podemos definir especificamente que era a ketonete. A ketonete, para que você possa ter uma ideia bem clara, ela está ligada diretamente a uma roupa usada no interior. Geralmente, a ketonete, ela era uma camisa, ela assemelhava a ser uma camisa justa e apertada, que era feita de lã, linho ou algodão, e a pessoa geralmente a usava ela interiormente, e dizia-se que quando era vista essa vestimenta, que a pessoa estava nu. Se você conferir 1 Samuel capítulo 19, 24, Isaías capítulo 20, versículo 2 e 4, vai dizer, por exemplo, que o profeta Isaías profetizou durante 3 anos nu. Não é que ele estava nu, ele estava com a roupa chamada ketonete, que era uma roupa interna grudada ao corpo, e como as formas do corpo aparecia, dizia-se então que ele estava nu. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, não havia, na verdade, nenhuma diferença entre a ketonete masculina e feminina. A vestimenta exterior dos homens dos homens quanto da mulher também não tinha nenhuma diferença. Então, a primeira peça de roupa, que era a ketonete, era comum tanto ao homem quanto também para a mulher. A segunda peça é o que se chama de meio, que é o vestido. O meio, na verdade, era roupa exterior, tanto de homem quanto de mulher,
que era feita de pano quadrado oblonga, de mais ou menos de 2 a 3 metros de largura, e que era, portanto, cobria a quetonete. Então vinha a quetonete por baixo e vinha o meiu, que é o vestido por cima. O homem judeu que dispusesse de condições, segundo Números, no capítulo 15, versículo 38, poderia fazer algumas bordas azul no seu vestido, ou melhor dizendo, poderia bordar de azul as bordas, a orla dos seus vestidos. E já a vestimenta da mulher hebreia era também muito parecida com a dos homens. Todavia, pelo que a gente percebe em Deuteronômio 22:5, devia existir uma pequena diferença, o que dá a entender que era mais comprida, com bordas e franjas suficientes para cobrir os pés, se você for basear em Isaías 47, versículo 22, ela poderia ser de um material mais colorido, e as mulheres da antiguidade costumavam usar, na verdade, chapelões, onde que era basicamente um guarda-treco. Juntamente com esse meril, tinha também o cinto de couro. O cinto que geralmente era feito de couro, e você vai observar a instituição dessa perspectiva na saída do povo do Egito, quando manda cingir os lombos. Embora exista várias formas de representar o cingir os lombos, a forma mais comum era pegar a orla do vestido e levantar e prender no cinto para que a pessoa possa correr e não tropeçar. Uma outra coisa que era muito comum também era a chamada sinlá. A sinlá já é a capa. A capa, portanto, seria a terceira indumentária mais própria da vestimenta e do traje do homem israelita e da mulher hebreia. O que isso significa? Que eles tinham, portanto, essa capa, que ela funcionava diretamente como uma forma de proteção durante o dia do calor e durante a noite diretamente do frio. E essa sinlá, portanto, que é designada diretamente como a capa. E essa capa, ela tem uma importância singular dentro do contexto do Antigo e Novo Testamento. Quando você olha, portanto, nessa perspectiva, você verifica que não há muita diferença entre roupa masculina e feminina, apenas alguns aspectos mínimos que não seria, portanto, o teor e a fonte da proibição. Não usará o homem roupa de mulher e nem a mulher usará roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Olhando sobre esse aspecto, portanto, você percebe que deve haver um outro sentido para essa expressão. Uma variedade de intérpretes, uma variedade de comentaristas bíblicos, desde a antiguidade quanto da modernidade, consideram que essa expressão é uma referência aos cultos da fertilidade em Canaã. O que isto significa? Presta atenção. O povo está de frente ao Rio Jordão, pronto para atravessar o rio e entrar em Canaã. Esta geração não é a geração que saiu do Egito, mas a geração que nasceu no deserto. Da geração antiga, todos morreram e só estava vivo Moisés, Josué e Caleb. Moisés não entra na terra, somente Josué e Caleb. O resto, todos eles, como nos apresenta Números, era a nova geração. Esta nova geração não viu com que poder e autoridade Javé entregou as tábuas da lei no Monte Sinai. Agora, essa nova geração, ela está ouvindo os sermões de Moisés, repetindo o ensino da lei, a Torá, e, consequentemente, preparando o povo para
ir à terra de Canaã e, consequentemente, atravessar o rio. Diante disso, então, o povo teria que enfrentar uma dificuldade lá na terra de Canaã, que era o culto da fertilidade, a Baal e Astarte. Você deve lembrar que Baal é sempre apresentado como deus guerreiro, como deus do trovão, como deus da flecha, e Astarte é considerada consorte ou mulher de Baal. A concepção antiga dos cananeus era que a chuva era o sêmen de Baal, a terra era o útero de Astarte e, consequentemente, o casamento hierogâmico ou sagrado entre Baal e Astarte. Quando Baal, então, fecundava Astarte, a terra, portanto, gerava a vida, gerava o alimento, gerava o mantimento. A ideia de Luciano de Samosata, por exemplo, era de que a sacerdotisa, quanto o sacerdote, a sacerdotisa de Astarte e os sacerdotes de Baal, nesse culto da fertilidade, eles trocavam as suas vestimentas e, consequentemente, trocando as vestimentas, trocavam também suas funções sexuais. A sacerdotisa de Astarte dava sua roupa para o sacerdote de Baal, o sacerdote de Baal dava sua roupa para a sacerdotisa de Astarte. A sacerdotisa de Astarte, com a roupa do sacerdote, tinha relações sexuais na função ativa e com outras mulheres. E os sacerdotes de Baal, com as roupas da sacerdotisa, tinham relações sexuais na função passiva com os homens que adoravam a Baal. Se toda essa tradição estiver correta, como vai dizer Matthew Henry, como vai dizer Thompson, Luciano Samosata, Eusébio, que denunciaram a prática do travestismo no culto da fertilidade à deusa Astarte, nós podemos, portanto, entender diretamente essa proibição de não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, como uma referência ao travestismo e à homossexualidade que graçava diretamente nos cultos da fertilidade em Canaã. Então, nós vamos dar um tempo aqui para que o nosso vídeo não fique muito longo e já já nós voltamos para a nossa terceira